apareceram o que eu disse que ia aparecer no dia 7 de setembro de 2021, que eram os nossos inimigos reais. Eles apareceram ontem. Se vocês não perceberam, eu vou falar para vocês. América do Sul, Chile, Venezuela, Equador e Argentina. A América do Norte, México, Estados Unidos, uma potência nuclear, Canadá. Europa, França, uma potência nuclear, Itália, de Dona Giorgia Meloni, amiga do seu Eduardo Bolsonaro, Reino Unido, uma potência nuclear, Espanha. Quais são os países, de todos esses países que eu falei, que são do Conselho de Segurança da ONU e pode aprovar uma intervenção internacional aqui a qualquer momento? Então vamos lá. Estados Unidos é membro do Conselho Mundial da ONU, França, Reino Unido. Além deles tem Rússia e China. Vocês entenderam que essa palhaçada do Xandão, super vilão Xandão, vocês estão entendendo que o Xandão nessa história toda, ele é a mosca da bosta do cavalo do bandido? Estou esquecendo do Papa, que também se pronunciou veementemente contra. Estou falando da ONU, que também se pronunciou. Gustavo Petro pediu reunião com a OEA. Pediu reunião com a OEA para o quê? Provavelmente ele quer fazer uma coalizão de países da América do Sul para intervir no território brasileiro. Tem um bando de babaca nesse país que não sabe nem do que está falando um monte de merda, falando que as Forças Armadas têm que fazer aquilo, aquilo outro. Eu acho que as Forças Armadas são muito boazinhas e aí eu critico as Forças Armadas. Deveria convocar os aproximadamente 2 milhões de reservistas que tem e botar na linha de frente para morrer. Deveria fazer isso para esses alienados tomar vergonha na cara e parar de ficar sentado no sofá querendo que o militar sacrifique a vida por eles. Se eu fosse ministro da Defesa, se eu fosse comandante das Forças Armadas, convocaria todos os reservistas e botava na linha de frente, porque quem não tem experiência numa guerra tem que ser bucha de canhão, tem que morrer primeiro. Os soldados mais qualificados ficam na retaguarda. É assim que se faz guerra. Guerra não é aquilo que vocês veem em filme, não. Quando a guerra entra, a humanidade vai embora. O soldado, quando ele entra num território, se ele tiver vontade de fazer sexo, ele estupra a mulher que estiver na frente dele. Se ele estiver com vontade de matar alguém, ele mata. A guerra não é lugar para humano. Eu falei aqui, um dia antes da eleição, os Estados Unidos fará de tudo para que Jair Messias Bolsonaro não seja eleito. Nós sofremos 6, e com a ameaça de ontem, nós sofremos ameaças explícitas dos Estados Unidos por 7 vezes. 7 vezes. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Tem brasileiro que continua idolatrando os Estados Unidos. E os Estados Unidos nos ameaçando de tudo quanto é forma, nos ameaçando com o Congresso, nos ameaçando com o presidente, nos ameaçando com a CIA, e a gente fica quieto achando que o nosso problema é a Rússia ou é a China. Os Estados Unidos não teve nem vergonha de nos ameaçar por 7 vezes. Pois é. Você tem uma ideia? Ele não ameaçou o Maduro. Ele ameaçou a Venezuela, mas ele não ameaçou o Maduro. Ele ameaçou uma vez só. Pois Jair Messias Bolsonaro foi ameaçado 7 vezes pelos Estados Unidos. E sabe quem foi que respondeu a uma única ameaça quando lhe foi feito à altura? O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ele foi o único que levantou a cabeça e respondeu à altura aos Estados Unidos. Não houve nenhuma resposta à altura dos Estados Unidos por parte do Executivo, por parte do GSI, por parte da Câmara dos Deputados, por parte do Senado. Não houve. O único que respondeu à altura dos Estados Unidos foi o ministro da Defesa. Pois é, Sérgio, eu lembro que o ministro da Defesa, ele o fez num encontro da CEA, da Conferência dos Exércitos Americanos, onde o Lloyd Austin esteve aqui, né, a reunião foi no Brasil, e ele tentou botar o dedo na cara, e o general Paulo Sérgio falou, não, negativo. As Forças Armadas vão continuar. O que o Lloyd Austin queria?
que o Exército Brasileiro saísse da fiscalização do quem é Lloyd Austin para vir aqui no Brasil e dizer, não, o Exército Brasileiro não pode participar da fiscalização do sistema eleitoral. E ele veio aqui, botou o dedo na cara e tomou um esfrega. Não, nós somos convidados e nós vamos cumprir a nossa missão, disse o general Paulo Sérgio. O William Burns, que é o chefe da CIA, também tentou pressionar o Bolsonaro, dizer que ele tinha que aceitar, não só o William Burns, como vários... Jake Sullivan também, que é assessor de segurança do Biden. O Jake Sullivan, né? Se era para o Bolsonaro, não, você tem que aceitar o resultado das eleições. Como que eles sabiam qual seria o resultado das eleições e como eles pressionaram o Bolsonaro a aceitar isso? E ficou por isso mesmo. A Vitória Nuland teve aqui, uma das fomentadoras da Revolução Ucraniana, esteve aqui dizendo que o processo eleitoral brasileiro é correto, é justo, a eleição é justa, e ainda teve reunião com estudantes brasileiros. E mais, tem mais coisas aí. Então, essas 4 que eu citei aqui, então tem mais essas 3 outras que o Sérgio, foram 7 no total. Pressões americanas. E ninguém disse nada, a não ser esse canal aqui.